Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um atacante argentino que vive uma fase muito boa no futebol peruano e é aquela coisa, não sei se seria a melhor opção para o mundo, para o Cruzeiro no ano que vem, mas mostra que tem sim bons jogadores no mercado sul-americano que geralmente os times no Brasil nem olham, né? Só quando esse jogador é muito novo ou tem um time do futebol europeu concorrendo também. E, na minha opinião, pode sim ser uma alternativa para o Cruzeiro, não esse jogador em específico. Tudo bem, pode vir a ser e tudo mais, não acho que ele seja ruim, mas num cenário no geral do Cruzeiro monitorar o futebol peruano, colombiano, argentino, uruguaio, enfim, que tem sim bons jogadores que podem ser alternativas para o ano que vem. Além disso, falando em alternativas, o Zé Ricardo vai ganhar alguns reforços para o final de semana contra o América, com não só o Matheus Pereira, mas outro jogador também que deve voltar a ser relacionado para esse compromisso. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, certamente nos ajuda bastante a chegar a essa meta e atingir aqui esse objetivo. Além de você também sempre ficar por dentro das informações quando eu trouxer um vídeo novo. Bom, eu quero falar então aqui sobre essa notícia lá do blog da Raposa, que trouxe junto com o Globo Esporte a expectativa de que o Matheus Pereira e também o Wesley Gasolina possam voltar de lesão para esse compromisso contra o América, tá? É claro, eles podem acabar nem sendo relacionados, sim. Só que o Matheus Pereira, no geral, já vinha atualizando aqui para vocês há um bom tempo, que essa era realmente a expectativa dele voltar, ou contra o Fluminense, mas contra o Fluminense ainda era arriscado, ou se não contra o América, aí sim, tendo condições de jogar um pouco mais de minutos, né? E foi isso então que vai acabar acontecendo. O Matheus Pereira então, que tem só 2 partidas com a camisa do Cruzeiro, o último contra o Botafogo, no caso que jogou aí então aquela partida, foi bem naquele jogo, jogou 74 minutos e antes tinha feito a estreia contra o Atlético Paranaense, jogou 3 minutos apenas, né? Jogou só na reta final. O último jogo dele foi então no dia 6 de agosto, né? Já tem um bom tempo realmente que o Matheus Pereira não entra em campo e agora vai voltar então desse período de lesão, que foi um pouco mais de 1 mês e meio parado, né? Se você for analisar, ele machucou no dia 6 então, de agosto, vai voltar no dia 1º de outubro contra o América, jogo importantíssimo para as pretensões do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Lembrando que ele deve jogar então esse jogo e contra o Cuiabá também, no caso voltando numa hora certa, contra equipes também que estão nessa briga, assim como o Cruzeiro, na parte de baixo da tabela. Enfim, o Wesley Gasolina, por outro lado, vinha de mais tempo ainda sem jogar. Ele nesse ano só tem 5 partidas pelo Cruzeiro e 9 partidas no ano passado. Realmente não tem conseguido jogar. Quando ele estava bem fisicamente, ele não era relacionado, o Pesolano não deu muito espaço para ele e agora teve essa lesão, onde o último jogo dele foi no dia 13 de fevereiro, contra o Atlético Mineiro, empate 1-1 no Independência, vocês lembram, né, e tudo mais. E, enfim, aquele jogo ele jogou 38 minutos e antes foi titular naquela derrota para o Pouso Alegre no dia 7 de fevereiro. Ele se lesiona numa época muito ruim do Cruzeiro, né, e fica então, cara, muito tempo parado, em 6 meses parado, é isso? Nossa Senhora, Deus... Tá doido, tudo bem, né? Que é claro que ele segue ainda, no caso, fazendo sua preparação, indo no dia a dia do clube e tal. Mas, 6 meses sem poder jogar, sem poder correr, fazer os treinamentos ali em campo, normalmente é muito ruim, deve ser muito ruim, né, eu diria. E agora já podendo fazer esses treinamentos físicos, assim como o Matheus Pereira, nessa transição da reta final dessa recuperação física, torcer então para os atletas voltar no melhor nível possível, que certamente vai ajudar muito o Cruzeiro nessa reta final da Série A. O Palácios na lateral direita não está tendo o rendimento que eu esperava, sinceramente, até aqui. Pelo menos o William, que é o titular, ele e o Marlon, apesar do Cruzeiro ter muitos altos e baixos, eles seguem regulares, né, pelas laterais. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tenho um recado para vocês da Zapay, aplicativo que você pode consultar gratuitamente então a placa do seu automóvel para ver se não tem alguma pendência aberta então no seu carro, na sua moto, seja de IPVA, multas, licenciamentos, que você pode conferir então se você tem essa pendência aberta, vindo pelo link que vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Além disso, caso você tenha alguma pendência e queira pagar no aplicativo da Zapay, você utilizando o meu cupom Cruzeiro25, você vai ter 25% de desconto nas taxas dentro do aplicativo da Zapay, fora ainda essa opção de parcelar em 12 vezes no seu cartão de crédito. Então, para você ir lá dar uma olhada, o link vai estar tanto aqui embaixo na descrição, quanto também no primeiro comentário fixado da Zapay, que se escreve assim, ZAPAY. Bom, tá, e para terminar aqui com vocês então, quero falar sobre um atacante argentino que faz muito sucesso lá no futebol peruano, que é aqui, vou deixar o nome dele para vocês, que é o Santiago Jordana, que ele vive uma fase muito boa lá no Desportivo Garcilaso, essa equipe do futebol peruano. Vou deixar aqui, 28 jogos, 22 gols e 2 assistências. Ele pode jogar tanto de ponta esquerda quanto de ponta direita e também centralizado. Ele joga em todas as funções
do ataque. E o portal aí, então, Promessas da América do Sul, lá no Twitter, trouxe esse jogador então, que eu acho que, sinceramente, se chegasse para algum time no futebol brasileiro, poderia sim ser uma alternativa. É óbvio que, apesar dele ter esses números sensacionais, é uma aposta, até porque antes disso ele teve pouca experiência, por exemplo, jogando em um time com grande torcida, ou, por exemplo, numa primeira divisão de um campeonato nacional. Nesse ano lá, realmente com números sensacionais. Ano passado jogou uma equipe da segunda divisão do futebol equatoriano, foi bem. Ele jogou por uma equipe chamada Musqui Runa, não sei se é essa a pronúncia, enfim, 43 jogos, 15 gols e 5 assistências. Anteriormente também passou por alguns times do futebol argentino, mas times menores, sabe, como por exemplo Belgrano, Alvarado, Chacarita Juniors, enfim, por essas equipes teve alguns bons momentos em 2017, 2019, quando surgiu ali também na sua carreira, em 2020, mas longe de ter aquela passagem por vários times que geralmente aqui no Brasil estamos acostumados a contratar jogadores, né? Passou no maior time da Colômbia, no terceiro maior do futebol paraguaio, no segundo, nos top 5 ali do futebol argentino e chega por time, tudo bem. Aí já está muito mais comprovado que é sim um bom jogador. Agora você traz um jogador de 28 anos e que não teve essa outra experiência, só que vive um bom momento, não tem como não dizer que é uma aposta, né? É aquela coisa, até aceitaria sim no Cruzeiro, mas se fosse um contrato mais curto, um campeonato estadual ali para o jogador testar, que certamente ele ter uma oportunidade em qualquer time da Série B ou da Série A do Campeonato Brasileiro é a chance da vida dele, né? Porque não só aqui no Brasil os times pagam muito mais para os seus jogadores, mas também, no caso, essa chance de exposição muito mais conhecida e tudo mais. Realmente o Santiago aí argentino vive uma fase muito boa no futebol peruano. Vou deixar aqui o mapa de movimentação dele para vocês, que dá para ver muito bem o que eu disse, né? Ele joga em todas as funções do ataque, seja de centroavante, de ponta esquerda, de ponta direita. Nota média dele lá no SofaScore 7.36, dá para ver aqui que ele joga em todas essas funções. Na liga, então, 29 partidas, 27 como titular e esses 22 gols marcados, além também de 2 assistências. Tem sim muito bons jogadores na América do Sul, que igual ele aqui, né, ele tem o contrato com a equipe peruana só até dezembro, então ele não teria que pagar, por exemplo, o Cruzeiro para a equipe peruana para ter essa renovação. Não. No caso, isso seria de graça, na teoria, né? Só pagar os salários do jogador. E tem muitos atletas que entram nesse quesito. Depois eu vou trazer, se vocês quiserem, um vídeo no canal só sobre esses jogadores que estão nessa reta final de contrato do futebol sul-americano, que poderiam ser alternativas. Eu até já trouxe vídeo aqui no canal falando sobre esses jogadores, só que foi no meio do ano, né? Esses jogadores, então, que estavam em reta final para chegar no Cruzeiro no ano que vem. Eu posso pegar essa lista aqui e trazer em breve para vocês também. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Vou deixar o link dessa API aqui embaixo na descrição para você conferir a placa do seu automóvel e também outras sugestões de conteúdos aparecendo aqui na tela para você clicar e ficar por dentro das atualizações. Nos vemos então aí mais tarde. Valeu!